Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Podnec. Eu sou a Thalita Martins, assessora de comunicação do INEC, e hoje trazemos um tema extremamente importante, né, para todos nós e relevante, que é a conscientização e o combate às violências contra as mulheres. Estamos encerrando o Agosto Lilás, mês alusivo à causa, e para abordar essa temática tão importante, recebemos um time de convidadas. A Andressa Meirelles, jornalista, mestranda em Linguística Aplicada pela UES, palestrante, consultora em comunicação, fundadora e diretora executiva do projeto O Que Não Nos Disseram, uma iniciativa que enfrenta as violências contra as mulheres. Seja bem-vinda, Andressa. Luciana Medeiros, analista da área de desenvolvimento humano do INEC. Luciana, um prazer tê-la conosco. E Ana Maria Xavier, nossa diretora de desenvolvimento humano e socioambiental do INEC, que é sempre uma honra tê-la conosco. Para começar, gostaria de passar a palavra para a nossa diretora Ana Maria, que vai falar um pouco sobre a atuação do INEC na promoção da reflexão e do diálogo com os colaboradores de temas relevantes como esse, né? Esse mês aconteceu a nossa campanha É Preciso Dar Nomes, que divulgamos várias informações sobre o tema. E você pode contar um pouco mais sobre a importância, né, da gente abordar temáticas como essa? Então, vamos lá, gente. Para quem está online, ao vivo agora, boa tarde. Para quem for ouvir depois a gente, bom dia, boa noite, bom tudo, boa vida. É sempre uma alegria a gente poder sentar, né, juntos e conversar sobre temas que estão além do nosso fazer, da nossa atividade profissional. E falar de coisas da sociedade, da coisa do nosso cotidiano, coisa da nossa vida. O INEC tem aí tem o seu lema, que é feito de gente, e a gente não pode abstrair que ser feito de gente significa ter atenção nas interações, nas relações e das percepções de vida da gente fora do trabalho também. Então, eu queria que as meninas me municiaram com alguns dados que eu acho que são relevantes, que a gente traga sobre esse tema das violências contra as mulheres. Que segundo o Atlas de Violência 2024, do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 48.289 mulheres foram assassinadas entre os anos de 2012 e 2022. Então, assim, é muito grave, né, o que a sociedade apresenta e o que a mulher enfrenta pelo simples fato de ser mulher. E a gente não pode se furtar, a gente não pode deixar de tratar sobre isso. É um tema que, às vezes, em alguns ambientes é um pouco tabu, mas a gente aqui não pode se furtar e nem pode assumir que tenhamos tabu no que se diz respeito no que tem relação com respeito entre as pessoas, né? Então eu queria, assim, me felicitar com o time que promoveu isso aqui, dizer muito obrigado para a Andressa. Eu ainda não conheço bem o projeto, mas vai ser uma oportunidade de conhecer aqui a iniciativa e dizer que o INEC se propõe a ser um espaço em que a gente não julga, né, as pessoas, mas que a gente acolhe as pessoas, a gente ouve, a gente educa e a gente até encaminha, né? Então, a gente não pode nos fazer de cegos e surdos diante de violências, a gente precisa se manifestar, a gente precisa agir contra isso, e, por outro lado, ou em paralelo, a gente precisa também educar, trazer informação, fazer a sensibilização para que todos reconheçam, tanto a vítima, né, quanto os violentadores, as pessoas violentadoras e as pessoas vitimizadas, elas possam reconhecer o momento em que elas estão sendo vitimizadas, né? E também os agressores reconhecerem o momento em que são agressores. É importante que a gente tenha essas informações muito bem disseminadas para que a gente possa tratar isso que é um problema muito sério, que leva à morte de milhares de mulheres. Então, desejar aqui uma boa conversa. Vou ficar acompanhando mais uma vez e ficar acompanhando ali à distância da minha sala, porque tenho outras atribuições, mas vou ficar ouvindo. E dizer que a gente está aqui sempre, né, uma diretriz do INEC, muito bem encampada pela área socioambiental de comunicação e desenvolvimento humano, que é trazer essas discussões, dividir esses debates, né, e sensibilizar nosso time todo mundo, seja aqui da sede, seja de cada uma das unidades, a enxergar essas questões
o problema e poder enfrentá-los juntos, né? A gente precisa estar juntos, todas as pessoas juntas, alinhadas, para que a gente reconheça o que é violência e trabalhe o máximo possível para evitar, para combater e para punir. Então é isso, pessoal. Um beijo grande, uma boa conversa. Andressa, muito obrigada pela disponibilidade, parabéns pelo trabalho, e a gente quer ter sempre por perto pessoas e projetos que tenham aí esse dom, ou essa missão e essa força e energia de trabalho para transformar a sociedade para melhor. Obrigada pelo convite. Me dê licença, pessoal. Um beijo grande. Obrigada, Ana, pelas palavras. Agora vamos dar continuidade ao Podnec com a nossa convidada, Andressa Meirelles, que vai nos apresentar o seu projeto O Que Não Nos Disseram, que tem sido um ponto de luz na luta contra a violência de gênero. Andressa, o microfone é seu. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz porque a Ana falou assim, né? Conhecendo o projeto agora, puxar para cá, fica melhor para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou aqui de olho no chat também, para quem quiser falar alguma coisa, quem quiser interagir com a gente. A Ana falou, ainda não conheço o projeto e eu acho muito responsável, né? Quando alguém pontua, eu ainda não conheço o projeto, vou conhecer agora. Ela quer dizer o seguinte, deixa eu ver onde é que eu estou pisando, e é importante isso, porque a gente está falando de uma temática que atravessa vidas, né? Vocês trouxeram agora, logo no começo, quantidade de mulheres que morreram em razão da violência contra mulheres por sermos mulheres. Mas a gente está falando também de mulheres que perdem a vida em vida, o tempo todo. E falar sobre isso é necessário a gente pensar com extrema responsabilidade. E em tempo de rede social, em que todo mundo se autoriza a falar do que bem quer, o que é muito bacana, a gente também perde a profundidade de tratar o tema com tamanha ética e responsabilidade. Então eu agradeço profundamente e espero que faça sentido para vocês. Porque o que não nos disseram, Thalita, é uma grande convocação. Fico feliz que o convite tenha vindo através de Adriana, que foi minha professora na universidade, essa mulher que tanto sabe, tão admirável, reconheceu o trabalho como algo importante para ser trazido aqui para o INEC, eu fico muito feliz. Mas falando do que não nos disseram, o que não nos disseram é essa grande convocação social, é esse convite para que a gente conte junto o que não nos disseram a respeito de violências contra mulheres. A gente diz no projeto que nos disseram que violência contra a mulher é crime, mas não nos disseram o que é violência. Se eu não entendo o que é violência, eu não consigo denunciar, eu não consigo pedir socorro, eu não consigo sair desse contexto de violência, porque eu não compreendo o que é violência. Se eu não entendo o que é violência, eu não posso parar de agir em violência. E quando a gente fala, né, sobre essa temática em que a maior parte do agressor é formada por homens, a gente precisa que esses homens também sejam sensibilizados e se sintam engajados nessa luta. Porque ela não é uma luta de mulheres. Ela é uma violência que acontece contra mulheres. A gente está fazendo esse recorte de algo que acontece. Mas é uma violência que a maior parte é cometida por homens, mas às vezes também é cometida por mulheres e que nos afeta em toda a sociedade, né? Então, conversar sobre o que não nos disseram é uma conversa que eu não trago soluções, porque se eu trouxesse soluções, a gente estava resolvendo esse problema para sempre. Eu trago muito mais questionamentos e vou repetir a palavra, é essa convocação, para a gente pensar quanto o INEC, o que o INEC pode fazer a respeito desse tema. Quanto pessoas? O INEC é feito de gente, para gente, né? Quando eu fui fazer o meu TCC em jornalismo, eu fui defender que o jornalismo ele é feito para gente. A gente não está a serviço da notícia, a gente está a serviço das pessoas que vão receber essa notícia, a gente está a serviço da informação para alcançar pessoas e transformar vidas. Quando o homem não é o agressor, muitas vezes ele tem a mãe, ele tem tia, ele tem filha, né? Então a gente consegue também trazer, né? Tentando com a comunicação mesmo, a forma como a gente vai puxar os homens para essa pauta também. Quando a gente fala, né, da violência contra a mulher, a gente está falando de uma espinha dorsal que sustenta essa violência, que é o machismo, como essa espinha dorsal. Não sei se vocês tiveram essa sensação, mas na época de pandemia ali, quando começaram as matérias no Brasil,
fora do Brasil também, mas assim, no Brasil começaram a falar sobre esse racismo, e a expressão é racismo estrutural, né? E o jornalismo começou a usar o racismo estrutural para falar sobre crimes de racismo. Eu tive a sensação que parecia que o racismo estrutural, né, na boca do jornalismo, era quase como se fosse um fenômeno da natureza. Porque por causa do racismo estrutural, a coisa acontece. Quase como, né, um furacão que aconteceu. E o racismo, ele é estrutural porque ele tem estrutura que ela é mantida por pessoas, né? Quando a gente fala da manutenção de algo, de uma estrutura, a gente está falando de pessoas que podem ser responsáveis por desestruturar, desmantelar ou manter, né, ou promover a manutenção daquela questão. Então, falar do racismo estrutural ficou muito abstrato, né? E, de repente, era culpa do racismo estrutural. Ninguém tem culpa, é culpa do racismo estrutural. Assim como o machismo estrutural, ninguém tem culpa. Não, existe um machismo estrutural, que quer dizer uma estrutura profunda, de raízes profundas, né? Com valores que objetificam mulheres, com valores que diminuem mulheres, né? Valores que menosprezam mulheres, mas que é mantido por nós quanto sociedade. A gente, de maneira muito escancarada, né, e aberta, a gente fala sobre o machismo cometido por homens, mas quantas vezes nós, quanto mulheres, reproduzimos o machismo, porque é uma questão de estrutura social. Então, aqui não é uma questão... Eu trago isso muitas vezes, eu tô falando sério hoje, mas eu não sou séria não, gente. Tava brincando aqui que eu vim de Lilás, que chega no agosto de Lilás, a gente, né, todo mundo se pinta de Lilás, os prédios se pintam de Lilás, a gente se pinta de Lilás, aí acaba agosto, parece que passou. Acabou a cor, acabou a luta, acabou o problema. E é interessante que a gente que trabalha com isso, chega a março, algumas empresas se movimentam para falar, algumas iniciativas, né, existem de, é março, mês da mulher, vamos falar de violência. Tem outras que falam, não, deixa a coisa mais romântica, vamos falar da flor, vamos dar o batom, e vamos fingir que isso não acontece. Chega agosto, pipoca de convite, a gente nem dorme. É uma maravilha, acaba agosto, acaba a violência contra a mulher, acaba agosto de Lilás, ninguém mais sofre disso, e o assunto se encerra. O nosso ano, ele é Lilás o ano inteiro. Assim como o laranja, que é a cor que a ONU escolheu. Vocês vão ver na identidade visual do que não nos disseram, a gente usa o laranja e o lilás em seus diversos tons, né? Porque o laranja é a cor que a ONU escolheu como a cor de combate, de enfrentamento à violência contra a mulher. A gente fala de enfrentamento às violências contra mulheres. E o lilás é a cor que no Brasil é usada nessa luta. Então eu vou pedir para a gente abrir aqui e começar a conversar um pouquinho sobre o que é, o que não nos disseram, né? E o convite, em especial, foi para a gente discutir os 18 anos da Lei Maria da Penha e esse agosto lilás, né? Eu não sei se todo mundo conhece a história da lei, eu não sei se vocês... E se quiserem, gente, podem marcar aí, tá? Eu não conheço, fala no chat, interage com a gente. Eu conheço a história da lei. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Manda as bolas traídas. Sim, joia. Então, no que não nos disseram, a gente traz para cá, para o INEC, os 18 anos da Lei Maria da Penha e o agosto lilás, para a gente contextualizar um pouquinho e falar disso. Então, quando a gente veio, pode passar, eu falei que eu estava constrangidíssima com esse lugar de pode passar. A gente até tentou, gente, vocês verem como a gente tentou usar o notebook, mas ele não funcionou, é o meu que não funcionou, e eu estou nesse momento de pode passar, por favor? Pode passar, por favor? Vocês veem que meu tom de voz, ele quase pede desculpa na hora que eu peço um pode passar, mas eu vou contar a história, sim, da Lei Maria da Penha. A gente diz no projeto que nos disseram que violência contra a mulher é crime, mas não nos disseram o que é violência. Alguém falou alguma coisa no chat, gente? Ou fui eu que... Pediram para contar um pouco da história. Pronto, obrigada, Jéssica. Então, a gente vai conversar sobre o que é violência nessa perspectiva de se eu entendo o que é violência, eu tenho a possibilidade de denunciar. Ana trouxe logo no começo, né? Fiquei muito feliz que ela trouxe dos dois lados. Se eu entendo o que é violência, eu posso parar de agir em violência. A pessoa, uma mulher em situação de violência, o máximo que ela pode fazer é sair da situação de violência. Mas quem tem a possibilidade de encerrar a violência, então essa mulher tem a possibilidade de encerrar a relação, né? Aqui passamos. Essa mulher tem a possibilidade de encerrar essa relação. Vocês vão me ver
na maior parte do tempo, discutir a violência em contexto doméstico e familiar. Por quê? Porque, principalmente, quando a gente traz isso para um ambiente de trabalho, para a iniciativa privada, para um ambiente de terceiro setor, mas que existe, que é corporativo, quando a gente fala sobre assédio, parece que vem aquela penumbra do linha direta e todo mundo fica tenso. E quando eu saio, sempre tem alguém para poder dizer: agora não pode nem abraçar porque tudo é assédio. E aí eu não posso, às vezes, voltar para poder dar continuidade ao tema. Então a gente vai falar muitas vezes sobre violência contra a mulher. Na maior parte do tempo, em violência contra a mulher em contexto doméstico e familiar. Mas o que a gente tem visto de resultado é que nos programas que a gente tem desenvolvido, há 2 anos já, a gente não faz mais a palestra isolada, porque esse é um tema muito complexo para a gente chegar em 1 hora, 2, em 8 horas de treinamento e esgotar um tema que não tem solução até aqui, né? Não se solucionou até aqui, mas a gente faz esses programas e o que a gente tem visto é quando a gente começa a discutir o que é violência, conversar sobre o que é violência, chega no final do ano a empresa fala assim: Andressa, você nunca mencionou assédio aqui dentro, mas o assédio zerou. As mulheres colaboradoras daquela empresa trazem como resultado: a gente começou a se sentir mais confortável. Os nossos colegas hoje nos olham de uma maneira mais respeitosa. Mudou, é diferente. E aí, a gente não precisou mencionar assédio no trabalho, mas a gente discutiu o que é violência. E entendendo o que é violência, quem comete tem a possibilidade de não cometer. Então, eu deixo isso muito claro porque a mulher vítima de violência, ela não tem responsabilidade sobre o encerramento da violência. A única coisa que ela pode fazer é o máximo, é sair da relação. Mas quem tem a responsabilidade sobre a violência é unicamente quem a comete. E é por isso que a gente traz essa conversa para todo mundo. Então, vamos para o próximo. Na Lei Maria da Penha, que é, né, o nosso foco do Agosto Lilás, no capítulo 2, artigo 7º, ela fala: são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, e eu acho fantástico esse entre outras, porque ela abre um espaço para dizer: ainda estamos aprendendo a dar nome àquilo que é violência. Ainda estamos aprendendo a tipificar, a nomear, a definir aquilo que, né, acontece desde que o mundo é mundo, contra mulheres, e que a gente ainda não consegue alcançar. Mas o que a gente já coloca na lei são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral. E aí, as pessoas, né, existe uma pesquisa que diz quantas pessoas conhecem a Lei Maria da Penha? E praticamente lá, 99,8% das pessoas conhecem de já ouvir falar, né? Já ouviu falar da Lei Maria da Penha. Mas você conhece de fato a lei? Não, nunca li a lei. E a Lei Maria da Penha é considerada uma das 3 melhores do mundo. É uma lei muito pedagógica para quem lê, muito informativa. E aí, Andressa, mas tem tanto caso acontecendo, tem tanta gente não sendo punida, porque a lei às vezes não é aplicada. Mas o texto da lei, ele é considerado um dos 3 melhores do mundo em proteção à mulher. E aí a gente vai falar agora sobre, por favor, minha querida, a Lei Maria da Penha. Pode descer. Eu gosto de trazer essa foto dela. Essa é a Maria da Penha. Essa mulher. Olha que linda. Sorridente, cheia de vida, né? Eu acho importante trazer essa foto dela como ela é. Não como ela foi só, porque eu tive o prazer, divido com vocês, depois de quase 5 anos de projeto, de conhecê-la pessoalmente, e essa mulher ainda pulsa essa vida toda. No jornalismo, muitas vezes usam a foto dela, e vocês vão ver no próximo slide que eu trouxe, uma foto com o semblante dela bem sério. Tem um portal nacional de notícias, eu tenho isso guardado, nos 15 anos da lei, a chamada era assim, nos 15 anos da lei, Maria da Penha celebra a paraplégica, Maria da Penha celebra... paraplégica, Maria da Penha celebra os 15 anos da lei. Ela ficou paraplégica em razão da violência que ela sofreu. Então, ela é capacitista, mas ela ainda é violenta no sentido da violência que ela sofreu como mulher. Porque ele traz um paraplégica, que aquela informação, né, não faz sentido para aquilo ali, e é o lugar que ela se tornou paraplégica por causa da violência que ela sofreu. E o texto era: paraplégica, Maria da Penha celebra os 15 anos da lei.
É como se fosse, vamos colocar para um outro lugar, com um buraco, né? Imagina que eu tivesse tomado um tiro e tivesse uma cicatriz grande desse tiro que eu tomei. Com a cicatriz do tiro que tomou, Andressa celebra os 5 anos de O Que Não Nos Disseram. É um absurdo, é um desserviço. E muitas vezes as pessoas vão ter acesso à Lei Maria da Penha através da mídia, através das redes sociais, através do jornalismo e de como a gente repercute. E a história da lei é essa. Em 83, ela foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco Antônio. Ele é um colombiano que se casou com Maria da Penha, veio morar no Brasil, ela abriu todas as portas, e eu estou dividindo isso com vocês porque não é só a história da lei. Eu ouvi dessa mulher. 41 anos depois do caso, já tem 41 anos que isso aconteceu. Ela estava com a gente no estúdio de fotografia, contando como mulher o que aconteceu. Porque ela se tornou símbolo da luta. Mas ela não era uma mulher que era uma ativista no direito das mulheres. Uma farmacêutica, cearense. A vida dela estava pautada num outro sentido. E a gente olha para essa mulher e, né? Ai, mas a Maria da Penha é quase como se fosse a personificação da lei e somente isso, o símbolo da luta. Ela é uma mulher. Nada além disso. Ela é tudo além disso, mas lá ela ainda é essa mulher que, quando conta essa história, ainda transborda diversas emoções, de indignação, de raiva, de tristeza em alguns pontos, de satisfação, de gratidão a como ela foi acolhida e como a coisa repercutiu. Então é uma mulher cheia de sentimentos que conta essa história, que muitas vezes a gente edita como ela conta, porque a gente acha que as informações devem ser trazidas de maneira objetiva, sendo que é um processo de tradução. Quando a gente ouve de alguém e noticia e divide, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não perder a essência daquilo e não perder a essência dessa mulher. Em 83, ela foi vítima de dupla tentativa de feminicídio. Em 91, aconteceu o primeiro julgamento. 8 anos depois do crime, ele foi sentenciado a 15 anos de prisão, solicitou recursos e saiu do fórum em liberdade. Em 96, acontece o segundo julgamento. Ele é condenado a 10 anos e 6 meses de prisão e, sob a alegação de irregularidades processuais, ele sai mais uma vez livre, sem ser punido. Em 98, o caso ganhou dimensão internacional. E aí eu vou trazer para vocês um pouquinho do que aconteceu entre 96 e 98. Nessa época de 80, na década de 80, ali a gente chegando na de 90, o movimento, Maria da Penha fala do movimento de mulheres. Algumas se intitulavam Movimento de Mulheres Feministas, outros movimentos, Movimento de Mulheres. Havia ali no Brasil, no nosso país, um começo de um burburinho a respeito de vamos repercutir aquilo que tem acontecido no ambiente doméstico familiar. Essa não é uma violência mais que pode ser calada e silenciada. Houve um movimento de vamos agora gritar isso aí e lutar por esses direitos. E o movimento de mulheres vai atrás da Maria da Penha, sabendo do caso dela, para poder falar, tem alguma coisa de errado aqui, o seu processo não está indo adiante. Isso, né? A gente vai lutar para que você tenha justiça. Não foi ela que prontamente procurou o movimento de mulheres, alcançou essa mulher. Ela falou, Andressa, eu nem sabia o tanto de violência que eu estava sofrendo e tinha sofrido, para além da dupla tentativa de feminicídio. Na época, tipificado como homicídio. Ela não entendia, ela falou, e não estou eu que estou dizendo que ela não entendia, ela disse, eu não compreendia, né, a dimensão, a profundidade daquilo que eu tinha passado. Em 98, o caso ganha dimensão internacional. E mesmo diante de um litígio internacional, o Estado brasileiro permaneceu omisso e não se pronunciou em nenhum momento durante o processo. Em 2001, o governo foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra mulheres brasileiras. A lei não nasceu porque o Brasil decidiu, de bom grado, pensar em mulheres. O nosso país foi processado por um órgão internacional diante da omissão, da negligência e tolerância contra Maria da Penha, não, contra mulheres brasileiras vítimas de violência doméstica. Então, a lei surge num contexto, gente, em que ou o Brasil fazia algo a respeito, ou ia pegar mal internacionalmente.
Não foi de, a gente precisa pensar nisso. Não, gente, está na hora de se movimentar. Não. Houve um processo, nosso país foi processado. E ele tinha que fazer algo a respeito. E aí, pode passar, minha querida, por favor. Essa é a foto que trazem dela. E eu acho isso um absurdo. Porque ela ainda é essa mulher da foto, alguns anos depois. Apesar da dor, ela ainda sonha e sorri. Ela falou que ela dorme, e eu vou dividir isso com vocês, meu olho brilha, vocês estão vendo, né? Ela dorme com um caderninho do lado, porque na hora que ela vai dormir, ela tem uma ideia de um projeto que ela tem vontade de realizar, ela vai lá e anota no caderninho para ela não esquecer. Essa é uma mulher que continua viva. É tão doido que quando a gente fez agora, em agosto, o lançamento da edição especial de Agosto Lilás, da exposição do Que Não Nos Disseram, e ela estava presente, depois, ela estava no dia 13 do lançamento, e depois a gente continuou passando no telão a imagem dela e tudo mais. Tinha gente que falava assim, ela tá viva? Tem gente que achou que ela tinha morrido. Tem gente que achou que ela não existia, que era um personagem. Então, assim, é muito difícil a gente falar de uma mulher histórica, cearense, me arrepio todinha, que estava presente no dia 13, ali no Iguatemi, ela com medida protetiva, a segurança policial, porque há um movimento hoje, que eu não vou repercutir muito, porque eu não quero dar palco, né? Mas existe um movimento hoje de ódio a essa mulher, por causa de discurso desse ex-marido agressor, né, que tem tudo provado, que vem dizer que não foi ele, oh meu Deus, mas ele ia dizer que foi ele por acaso, né? E aí, ela tá com escolta policial e tudo isso. No evento, ela ia ficar por 20 minutos. Ela ficou durante, 2 horas. Porque ela se sentiu honrada por aquelas pessoas que estavam ali para aplaudi-la de pé, no meio de um shopping, para dizer: a senhora é importante, a senhora abriu caminho para outras mulheres, a senhora está viva. E a partir da senhora, outras mulheres, porque eu sei que a gente perdeu muitas mulheres, mas outras mulheres estão vivas também. Então, por favor, pode passar. A continuidade dessa história é, em 2002 foi formado um consórcio de ONGs feministas para a elaboração de uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Entre 2004 e 2006, os debates sobre isso na Câmara, no Senado, 7 de agosto de 2006, é sancionada a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha. Ela só soube que a lei ia ter o nome no dia do evento. Perguntaram para ela, e como é que a senhora se sente dando nome a uma lei? Aí ela falou, o quê? A lei vai ter meu nome? E eu gosto de repetir, sabe por quê? Porque ela é uma mulher. A gente precisa humanizar esse processo e lembrar que ela é uma mulher que ela falou, mas a lei vai ter meu nome? Eu não sabia. Porque ela estava ali num processo quanto mulher que foi vítima. Ela sofreu violência no relacionamento, sofreu violência processual e institucional, não parava de acontecer, e aí, anos depois, vem uma lei que tem o nome dessa mulher. E continua sendo vítima de violência. E continua sendo vítima de violência 41 anos depois. A ponto a gente não podia anunciar a presença dela antes do evento. Porque estávamos todos no clima de preservar a segurança dessa mulher. Gente, da mesma forma que para com essa mulher, que ela é histórica, né, que dá nome à lei, que abriu o caminho para que a gente possa estar discutindo isso aqui hoje, 18 anos depois, porque a lei fez 18 anos esse ano, o engajamento da sociedade é ele que vai pautar a manutenção ou né, esse desmantelo da estrutura. Porque, vamos lá, imagina que esse homem agressor chegasse e falasse, vem cá, agora eu quero falar que é tudo mentira, que essa mulher aí, lá vai ele, né, violentar essa mulher de novo. Se não houvesse gente para poder repercutir esse discurso. E aí? Ele ia falar? Ele não ia ser repercutido? E aí acabava. Então, a violência que acontece hoje, né, com a Maria da Penha, contra a Maria da Penha, ela não é só de responsabilidade desse homem agressor, mas de todo mundo que está repercutindo esse discurso de violência. E aí a gente entender quanto o nosso papel, quanto sociedade, quanto a gente, quanto ser humanos, a gente, sabe? Porque a sociedade cai naquele lugar do racismo estrutural.
Tipo, racismo estrutural, né? Acontece e ninguém sabe quem é. E a sociedade? Feita de quem, né? Porque o problema é da sociedade. E se a sociedade se juntar e parece que vai, não é alguma coisa, o que é a sociedade se não a junção, né? O conjunto de indivíduos pertencentes, né? Aquele conjunto cultural, social, daquele país. O que é? E a gente fala, né? É dever da sociedade. É abstrato. É dever da sociedade. E a sociedade, né, para se mexer nisso, né, mas é da sociedade. Eu não tenho a ver com isso. Mas você faz parte da sociedade, criatura abençoada, né? E a gente precisa falar sobre isso. Você pode passar, por favor? Então, vamos lá. A Lei Maria da Penha tem como objetivo criar mecanismos plurais, ok, gente? Para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, dispor sobre a criação de juizados contra a violência doméstica e familiar da mulher, a gente tem aqui em Fortaleza, estabelecer medidas plurais de assistência e proteção à mulher que se encontre em situação de violência doméstica e familiar. Eu podia entrar um pouco mais nisso, mas a gente vai... como eu disse a vocês, esse é um assunto longo, e a minha expectativa é deixar vocês muito curiosos para chegarem para a Ana e falar assim: Ana, pelo amor de Deus, o agosto acabou, mas esse assunto não vai acabar aqui, né? Que eu falei com Thalita, né? Isso aqui é um puro golpe de propósito. Não sei se a gente pode usar essa expressão, acabei de criar, mas é um puro golpe de propósito, Luz, a gente chegar aqui e falar o seguinte: gente, a conversa não acaba hoje, não. Então a gente vai continuar, e aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho da história do Agosto Lilás, que em 2022, o Agosto Lilás foi instituído como um mês de proteção à mulher, a fim de conscientizar a população pelo fim da violência contra a mulher. A norma estabelece que a União, os estados, os municípios deverão promover ações de conscientização e esclarecimento sobre as diferentes formas de violência contra a mulher durante o mês de agosto. Os prédios públicos serão iluminados com luz de cor lilás durante a campanha. Pode passar, por favor? Aí fica tudo assim, gente, na cidade. Olha que maravilha. Mas a violência continua acontecendo nas próprias instituições que deveriam nos defender. A violência continua acontecendo durante todo o ano, mas em agosto eu acho importante. A grande questão é, se fica só na luz, se fica só no agosto, é show pirotécnico. E me perdoem, a gente não tem tempo para show pirotécnico, porque a gente está falando de mulheres que estão perdendo a vida, de fato e em vida. Porque quando uma mulher não tem direito a ser livre, né, a exercer os seus direitos, quando a sua dignidade ela é negada, essa mulher ela está morta em vida. E quando a gente está falando do crime de feminicídio, que é de fato a morte. Pode passar, por favor? E aí eu acho interessante o artigo 2 da Lei Maria da Penha. Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Nós temos uma lei e um artigo para dizer que toda mulher goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. A gente precisou de uma lei para dizer que a gente é gente que nem gente. Olha que maravilha. Porque essa lei está dizendo isso. Que todas nós, independente de tantas coisas, nós gozamos dos direitos fundamentais da pessoa humana. É dolorido. A gente precisa de uma lei para lembrar que a gente goza dos direitos fundamentais inerentes a qualquer pessoa. É como se a Constituição só garantisse ao homem esse direito. E a gente ainda vai questionar, né? Se a gente pensar nessa intersecção... Que homem? Né? Mas quando a gente fala sobre isso aqui, é isso aqui. A gente tem uma Constituição que diz, é direito da pessoa humana, Aí a gente precisa de uma lei para dizer, gente, a mulher tem direito a tudo ali que está assim na Constituição. Também. Assim como foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, do Idoso. Ai, Andressa, mas é que agora criou, né, subtificação de gente, porque os direitos de vários grupos não foram respeitados. E se não foi respeitado, a gente vai precisar criar legislação para poder entender e construir isso, porque o ideal seria, beleza, que quando a gente pega a Constituição lá, todas as pessoas, independente de, fossem respeitadas. Mas isso não acontece. O que acontece? Vai ter que legislar paralelamente. Só que é dolorido a gente ler isso aqui. Porque a gente precisou de uma lei para poder dizer que a Constituição, tudo que está escrito lá, a gente também tem direito. Há 18 anos só. É uma adolescente. Ela está completando a maioridade agora. É uma história que a gente começa a repercutir de uns tempinhos para cá.
E nem é todo lugar que repercute. Porque falar de violência contra a mulher, e aí pode passar, por favor, o que é violência. Aí, se você quiser... Não. Aí a gente pode, acho que, ir para o pessoal, que eu vou interromper só um pouquinho a apresentação do que é violência. Quando me perguntam com o que eu trabalho, gente, falam assim, André, você trabalha com o quê? Eu digo, eu trabalho com mulheres. Aí o povo sorri. Aí fala assim, ai, que maravilha, trabalha com mulheres? Aí eu digo, já sei como é que é, né? Trabalha mas com o quê com mulheres? Eu digo, com mulheres. Aí, o que, Andressa? Violência contra mulheres. Aí fala assim, eu não entendi. Eu falo rápido de propósito, né? Aí o sorriso tá assim, é saúde da mulher? Eu digo, tem a ver, tem bastante a ver. Trabalha com o universo da mulher no empreendedorismo? Eu digo, também. Independência da mulher, eu digo, ótimo. Direito da mulher, eu digo, Andressa, com o que você trabalha? Violência contra a mulher. A cara do povo faz assim, ó, vale a mulher. É como se eu tivesse falado um palavrão. E em tempos, falar de relacionamento abusivo é mais ok. Mas quando a gente vai entender o que é violência, muitas vezes a descrição desse relacionamento abusivo é um relacionamento de violência. Então, compreender o que é violência é uma necessidade para que a gente possa pensar o que a gente pode fazer como terceiro setor, o que a gente pode fazer como iniciativa privada, quais são as ações da política pública que estão faltando, né? Pensar quais são os agentes que estão agindo mal, quem está agindo de uma maneira bacana e o que eu posso fazer como indivíduo, como ser humano, por uma mulher em situação de violência. É importante a gente discutir isso porque existe um constrangimento social. Lembra que a Adriana falava da espiral do silêncio? Sim. Pronto. Se a gente pensar que quanto menos a gente fala desse assunto, mais constrangedor é falar sobre esse assunto e mais ele permanece. É muito interessante a gente não falar sobre esse assunto. É que nem quando a gente fala, e quando eu faço esse trabalho, quando a gente faz o programa, a gente divide o programa falando com todo mundo sobre, né, diversos assuntos, mas no mês seguinte eu trabalho só com homens e só com mulheres. No outro mês, todo mundo, só com homens, só com mulheres. Eu vou revezando, todo mundo. Por quê, Andressa? Porque tem temáticas que nos dizem respeito quanto sociedade, o termo abstrato vira gente, né? Então, quanto pessoas a gente trata. Tem temáticas que eu vou poder aprofundar com os homens, que se mulheres estiverem presentes, eles não vão rasgar o que eu preciso que seja rasgado ali para poder a gente refletir. E da mesma forma que a gente não vai conseguir, na frente de colegas homens, às vezes a gente vai se constranger em abrir temáticas. Mas um dos encontros com homens, e eu vou mostrar essa foto no final para vocês, é para conversar mitos do estupro. Bem tranquilo, né? 9 horas da manhã, você chega numa empresa que não é uma empresa... Não, sei lá, a gente chega numa empresa de energia solar. Não é um público convertido, né? Não é um público que, gente, sei lá, é um grupo de estudo de gênero. Não. Tô falando de um chão de fábrica. A pessoa saiu de casa para trabalhar. Chega lá 9 horas da manhã e diz, tudo bem, gente, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre mitos do estupro. Parece que a palavra entra por aqui e cria... Falar em estupro é pesado. O termo violência é pesado. O relacionamento abusivo, ele é mais brando. E quando a gente pergunta, a gente faz enquete na página da gente, do que não nos disseram, a gente pergunta, você já passou por relacionamento abusivo? Um monte de mulher marca assim. A gente pergunta Pois depois. que isso tudo veio depois dessa reunião com a Juliana. Eu achei que o Silvio estava falando alguma coisa com a gente. E a gente falando... Era quase isso. Eu tô correndo aqui, Silvio, para poder a gente abrir e conversar um pouquinho. Mas quando a gente fala sobre a violência contra a mulher, né? E a gente pergunta, já sofreu um relacionamento abusivo? Aí tem mulheres que... Mas é muita mulher. Já sofreu um relacionamento de violência? As mesmas mulheres que disseram sim, começam a dizer não. E a pergunta seguinte é, qual é a diferença? Geralmente, o que as mulheres dizem, geralmente, Andressa, tem mulher que diz coisa diferente? Óbvio. Geralmente, o discurso é porque a violência, ela é física, né? E o abuso, ele é mais emocional. Quando eu falo que a gente discute o que é violência no que não nos disseram, e que esse é um assunto que não se encerra, a gente está em 15... Eu vou mostrar a vocês 2 instrumentos aqui que eu amo, só que não. Eu vou pedir para compartilhar a tela. A gente falou de você, viu? Pela didática. Ô, gente, obrigada! Que coisa boa. São alguns anos estudando isso.
São alguns bons anos me dedicando a isso. E aí, vamos lá, gente. Quando a gente fala sobre violência, não sei se vocês já conheceram, mas esse é o violentômetro, termômetro da violência, que eu carinhosamente chamo de termômetro dos infernos, porque isso aqui não serve para porcaria nenhuma. Isso aqui é um desserviço. Um desserviço disseminado em diversos órgãos do país. Esse, por exemplo, é do SESC de São Paulo, eu acho, não sei. Mas esse violentômetro ele é usado em Tribunal de Justiça, Defensorias Públicas, Governo de Estados, Secretaria de Mulheres. Ele é uma maravilha de um desserviço, gente. Quando a gente joga essa informação aqui, a gente faz propósito, a gente coloca o termômetro na internet e pergunta, faz sentido para você? Mas sem brincadeira, 98% das pessoas vão lá e marcam, faz sentido. Aí eu digo, vamos ler de novo, porque isso aqui não... Olha só, quando eu perguntei a vocês o que é violência, né? E a gente falou sobre essa violência que às vezes é ligada à violência física, atribuída, né, ao episódio de violência física, o que esse termômetro traz? Fique atenta, a violência está presente. A semiótica nos ensina que o vermelho ele é o mais grave, ok? Então, né, o que a gente imagina já é que quando chegar no vermelho ali, estamos na situação mais grave. Fique atenta, a violência está presente. Quando? Quando esse agressor, esse autor de violência, chantagear, mentir, enganar, ridicularizar, ofender, humilhar em público, ignorar, o ciúme excessivo, culpar, fazer piadas ofensivas, ameaçar, proibir, controlar, assediar sexualmente. Você faz o quê, minha querida? Você fica atenta, porque a violência está presente. Mas aí quando é que você reage? Quando chega no laranja. Reaja, denuncie e peça ajuda. Faz o quê no começo? Fica atenta. Só que olha só, tá acontecendo chantagem, mentira, ridicularização, ofensa, humilhação, assédio, proibição, controle, ameaça. A violência já está presente. E se isso é, né, pensa isso de maneira recorrente, acontecendo com frequência, aumentando em frequência e intensidade, porque é isso que a ciência nos mostra. Você acha que essa mulher, quando chegar ali, ela vai conseguir reagir? É muito mais difícil. E aí o termômetro diz o que? Reage, denuncie e peça ajuda. Quando? Quando ele destruir seus bens pessoais, te xingar, brincar de bater. Eu não sei quem foi que colocou isso. E não é só o do SESC, tá, gente? Se vocês colocarem violentômetro no Google, todos seguem essa mesma lógica, inclusive da escolha das palavras. Brincar de bater, beliscar, arranhar, empurrar, machucar, agredir, chutar. E aí vem pro alerta, vida em perigo. Quando? Quando confinar, prender, causar lesão corporal grave, porque empurrar, machucar, agredir, chutar não foi grave o suficiente para esse termômetro dos infernos, ameaçar com armas ou objeto, ameaçar de morte, abusar sexualmente, espancar e, por último, que eu acho genial, é o matar. Alerta a vida em perigo quando ele te matar. Você volta da onde a poder denunciar, né? Aqui jaz uma mulher que está com a vida em perigo, 7 palmos no chão. Eu falo isso com muita abertura, por quê? Porque eu sou uma mulher, eu sou jornalista, mestrando em linguística aplicada, minha pós-graduação está sendo em políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, tenho estudado isso há alguns anos e também sou uma mulher que fui vítima de violência. Eu rasgo, porque se eu entendo que se eu for a primeira a rasgar isso aqui e falar sem constrangimento sobre o assunto, sendo uma mulher que foi vítima de violência e não quanto uma pesquisadora, quanto alguém que está estudando, a gente pode criar uma atmosfera em que outras mulheres se sintam confortáveis também para falar abertamente sobre um tema que parece que nos imputa a vergonha. Parece que a gente tem que ter vergonha de ter passado pelo que passou. E essa vergonha é atribuída pela sociedade. Olha que loucura. Porque o agressor sozinho não teria poder de fazer com que a vítima sentisse vergonha. A vergonha é da sociedade. O nosso discurso quanto sociedade pauta como essa mulher vai reagir. Pode passar? Esse é mais um, mas eu não vou desenvolver hoje. Esse é mais um instrumento que eu tenho horror, que ele é o ciclo da violência. Eu trouxe para vocês alguns que são famosos, também disseminados por órgãos. A gente tem reunião, às vezes, com Secretaria de Mulheres, né, de alguns estados. Aí eu pergunto, vocês trabalham com o ciclo da violência? Aí a pessoa vai assim, a gente trabalha. Aí eu digo, pelo amor de Deus, por favor. Porque olha como é que ele funciona. Vou pegar o do meio e o último, porque eles são geralmente os mais disseminados. E o primeiro, ele é uma variação com mais estereótipo do segundo e do terceiro, gente. Mas vamos lá. Eles chamam de fase de aumento da tensão, ato violento
e fase da lua de mel. No outro ele chama de aumento da tensão, ato de violência e arrependimento. A grande questão é, nesse aumento de tensão, quando eles vão descrever o que é o processo de aumento de tensão, geralmente é o insulto, é a chantagem emocional, é a manipulação, a violência já está presente. A violência psicológica. Já está acontecendo. Às vezes uma violência patrimonial já está acontecendo. Então não é aumento de tensão, é violência que já está acontecendo. Ato de violência. O que aconteceu antes? Foi só tensão. Você entende como esses instrumentos prejudicam nosso entendimento e como a gente vai repercutir isso, às vezes, num conselho? Porque se eu vejo isso aqui, eu digo ato de tensão, né? Aumento de tensão, ato de violência, arrependimento, o que eu posso dizer para essa mulher? Mulher, calma. Ele vai se arrepender. Né? Ele vai se arrepender. Mulher, calma. Ele tá só tenso. Ele não fez nada com você porque a violência não aconteceu ainda. Já está acontecendo. O ato de violência é uma explosão de violência física, geralmente. E aí eles chamam de arrependimento ou lua de mel. Arrependimento pressupõe mudança de comportamento. Não é só um remorso. É uma mudança de comportamento. Geralmente não é o que acontece. E a fase da lua de mel é você, num contexto doméstico e familiar. Vamos pensar então num casal heterossexual, vou para o contexto mais conservador, um casal heterossexual, né? Eles são casados. A fase da lua de mel provavelmente foi a fase, se não a mais bonita, a que foi a expectativa da mais bonita e mais romântica. E quando eu mostro para essa mulher que ela está em aumento de tensão, autoviolência, mas vai haver uma fase de lua de mel, talvez ela se apegue a isso. Se apegar a uma fase de lua de mel. Lua de mel, amor, promessas, negação. Amor. Quando a violência está presente, o amor não está presente, gente. Ai, Andressa, mas eu aprendi a amar assim. Beleza, vamos desaprender e vamos amar de outra maneira. Mas dizer que amar, né, anda junto com a violência, não anda. E quando a gente joga ali que vai haver uma fase de amor, de promessas, a gente está confundindo pessoas. Pode passar, por favor. A nossa proposta é essa. É a gente pensar juntos o que não nos disseram. É um grande convite. Vamos contar juntos o que não nos disseram. E aí eu vou, antes de passar, eu queria que a gente adiantasse um slide, o 17 e o 18. Depois desse. Aí a gente volta. Ah, eu não mostrei nesse. Ai, que horror. Mas depois eu mostro pra vocês. É uma foto, pode subir então, por favor. Aqui a gente coloca os canais de atendimento, então diz que 180 é para denúncia, diz que 190 é para emergência. Em Fortaleza existe a Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento que reúne a delegacia, a promotoria, a defensoria. Tem a Defensoria Pública para informações sobre separação, partilha de bens, guarda, essa parte que é 129. Aí você pode fechar, que eu gostaria de dar esse recado. Olha, vendo pelo menos o chat, que o pessoal não está vendo, mas o chat eu estou vendo. Quando a gente fala sobre denuncie, ligue 180, denuncie, ligue 190, isso é muito importante, mas eu divido com vocês um relato que a gente recebeu uma vez e eu nunca esqueci. Uma mulher mandou uma mensagem e falou assim: Andressa, eu nunca denunciei, mas eu tô bem, eu tô viva, eu consegui ir em frente. Eu sou uma mulher covarde por isso? A gente tem há 18 anos uma lei que se modifica a cada ano, né, que vem ganhando melhoras e tudo mais, as medidas protetivas vão sendo aumentadas. A gente tem uma lei que nos possibilitou a denúncia. Mas só a denúncia, às vezes, não é o caminho. Tem mulher que denuncia e que morre nessa história. Tem mulher que denuncia, como a gente tem acompanhado no nosso projeto, mulheres que denunciaram, que foram acolhidas, que deu tudo certo durante esse caminho. Também tem. E a gente precisa repercutir esses casos, porque eu acredito também que só falar do que não dá certo, a gente cria uma atmosfera de agressores que podem pensar o seguinte: tá vendo? Não vai dar em nada. Não vai dar em nada? Eu vou fazer mesmo. Só que quando a gente começa a ver, homem foi preso por causa da protetiva quebrada, opa! A informação também precisa chegar, não é para iludir, mas para a gente também tentar frear através da informação, de criar uma atmosfera na sociedade de coibição. Porque também esse lugar do não dá certo, 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 não é chegar e falar assim, gente, sempre dá certo, mas olha, tem caso que tá dando certo, fica alerta. Sabe? Porque é importante a gente ampliar a discussão. E aí, quando a gente fala sobre essa mulher que falou, eu sou covarde por causa disso,
ela contou, ela não tinha como denunciar, cidade dela de interior, ele era algum político na cidade, ela não tinha como, a lei, você tem que denunciar, né, e o processo corre onde o crime ocorreu. Isso é algo que a gente deseja muito que um dia seja mudado, né, porque às vezes esse homem, principalmente no interior, ele é alguém de poder, de influência, isso prejudica muito, né, com que isso aconteça, seria uma modificação penal profundamente, teria que ser estudada e tudo mais, mas é algo a gente se pensar, porque existe mulher que desiste da denúncia por causa disso, e ela falou, eu não pude denunciar, mas eu consegui ir embora, eu fui embora da cidade, minha família me acolheu, eu tô indo em frente. E eu me sinto covarde, porque parece que a mulher que é mulher é aquela que passou por isso e que denunciou e que virou símbolo da luta. Eu não quero que nem lembrem que eu passei por isso, eu não quero que nem saibam. E essa mulher tem o direito a seguir em frente como ela quiser. Por isso que a gente fala de enfrentamento às violências, porque não é só um tipo de violência, contra mulheres, porque não é só uma mulher, não é só uma realidade de uma mulher. As realidades são distintas, os contextos de vida são distintos. A gente precisa ampliar esse debate. E esse discurso é simplista do denuncie, ligue 190, denuncie, ligue 180, ele pode revitimizar mulheres. Então a gente trabalha com peça ajuda e, se possível, denuncie. A denúncia ela é importante, mas geralmente, sozinha, esse caminho é muito mais difícil. A minha pergunta é assim, quando essa mulher for denunciar, porque você chegou para ela e falou, vai lá, mulher, denuncia, você vai com ela? Não, mulher, mas eu vou para a delegacia? Não, mas você não falou que era para denunciar? Você vai acompanhá-la? Independente se você é amiga ou amigo nessa história, né? Você vai lá acompanhá-la? Ah, tá. E na hora que ela sair de casa? Porque às vezes ela não vai conseguir voltar para casa. Onde é que ela vai dormir? Essa mulher nunca trabalhou. Como é que ela vai ser essa conversa de reinserção no mercado de trabalho? Peraí, e a inserção? Porque tem mulher que nunca foi inserida no mercado de trabalho. Ela vai ser inserida como? Ou ela vai ser reinserida como? Com quem que ela vai deixar os filhos? Porque ela vai ter que trabalhar agora para sustentar. Tem tanta coisa para a gente conversar que essa conversa não acaba aqui. Então eu brinquei que é o meu golpe de propósito, né? Porque eu vivo para o que não nos disseram, para que essa mensagem seja ecoada, para que a gente possa, junto, pensar o que a gente pode fazer. Eu não tenho resposta e seria de uma falta de ética. Seria muito mais lacrador. Nossa, eu acho que até a gente ia bombar, né? Milhões de views. E não, você fala 5 passos para você sair de um relacionamento de violência e nunca mais voltar. Sabe? Não. Não tem fórmula mágica. Não tem para viver. Principalmente para problemas tão graves de estruturas tão profundas. A gente tem que pensar. Não é o que não me disseram. Quanto mulher que foi vítima de violência, eu não digo mulher vítima de violência, eu digo mulher que foi vítima de violência, porque eu sou mulher, eu fui vítima de violência, existe uma fase da minha vida que viveu em torno disso, essa identidade sobrevivente, mas a minha identidade é de mulher, eu tô indo em frente. Eu quero uma história para além daquilo que fizeram comigo. Eu tenho direito a ela. E aí, quando eu falo sobre isso, quanto a mulher que foi vítima de violência, o que eu posso falar da minha história, eu poderia fazer uma música, pintar um quadro, criar um Instagram sobre mim mesma, ir numa página sobre Andressa conta o que não disseram a ela, escrever um livro, tudo isso é direito meu. Quando eu vou para uma questão de fazer um projeto, né, como uma instituição, que a gente em breve será, para poder discutir essa informação com todo mundo, não é mais sobre mim. Foi só o ponto de partida, né? Foi um ponto de dor para eu falar, peraí, eu quero ouvir mulheres, porque eu nem sabia que eu queria trabalhar com isso, eu queria ouvir mulheres. Eu falei, gente, eu não tô me sentindo nada. Porque eu tinha informação, porque eu não dependia financeiramente dele, e as histórias que contam, as caricaturas que contam, o estereótipo da vida de violência, né, dessa mulher vítima de violência, Chimamanda vai dizer que o perigo da história única não é que ela seja, o estereótipo seja uma mentira, mas é incompleto. O estereótipo, ele é incompleto. E quando ele é incompleto, ele deixa um monte de gente, ou um monte de fato, ou um monte de circunstância de lado, e a gente perde muito com isso. Então eu queria me entender, falei, gente, pelo amor de Deus, porque dizem que a mulher que passa por isso, ou ela depende financeiramente, ou ela viu isso em casa, não era nem a minha situação, nem a outra. Eu falei, peraí, por que eu não só vivi, como permaneci durante um tempo nesse lugar? Eu precisava entender, conhecer outras mulheres. Então, pensar a política pública, pensar a iniciativa privada, terceiro setor, passa por ouvir pessoas.
Não é só do, eu acho na minha cabeça que, de acordo com a minha vivência, a gente pode fazer assim, beleza, para Andressa. E para cada uma de nós, para cada uma que está aqui, das mulheres da periferia, de outros lugares, juízes que passam por isso, como a gente trabalha, a gente vai ter que ouvir. E a gente vai ter que ouvir homens para entender como eles compreendem a violência. A gente trabalha com homens, e quando a gente trabalha sobre o machismo e o Setembro Amarelo, por exemplo, uma vez um senhor falou assim, Andressa, eu aprendi com a senhora que a gente é uma máquina, a gente foi criado para ser uma máquina de violência. Aí eu falei, como assim? Aí ele fez assim, mas não é só contra as mulheres, não. Contra a gente também. Nós somos os que mais cometem suicídio. Esse homem criado, né, para um lugar de não aguentar frustração, para um lugar de desumanização, e o que eu tenho entendido é que homens desumanizados naturalmente vão objetificar mulheres. Porque não é um processo de... Se eu não sou uma pessoa que me respeita em minha inteireza e dignidade de performar uma masculinidade saudável, né, de tantas possibilidades de ser homem, eu vou olhar para o outro com desprezo, porque lá no fundo eu sou desprezado, porque eu fui ensinado a engolir o choro, a bater forte na mesa, a ser o provedor, e se eu não for assim, eu não sou homem suficiente. Estão entendendo? Então esse não é um discurso, isso não é passar pano, não. É a gente falar e falar, pô, velho, tem mais pra gente conversar aqui. Então, meu povo, 15h31, falei pra Dedéu, tomei 2 goles d'água, mas eu espero que tenha feito algum sentido para vocês, e que essa conversa não se encerre, mesmo que eu não volte, mas que essa conversa não se encerre aqui. É super inspirador, né? Ouvir tudo isso, a gente fica assim, sempre há algo novo pra gente aprender, sempre a experiência do outro também contribui muito para a nossa vida. E eu queria saber se tem alguém no chat que gostaria de fazer alguma pergunta, de falar mais alguma coisa. Já vi muitos parabéns para a Andressa, realmente é um projeto muito bacana. Oi, boa tarde. Boa Oi, tarde. Eu quase atrapalhei, só estou sem câmera aqui. Porque quando você estava falando aqui, eu estava falando até com minha colega, pessoas do meu convívio, do meu lado, por mais que seja homem e tal, eu pude acompanhar, né, em ter passado por um processo desse. Assim, hoje, atualmente, eu sou alagoano, mas atualmente eu moro no Cariri. Você, por ser cearense, primeiramente, parabéns, né, Obrigada. pela maestria, pela comunicação, desenvoltura, transparência e verdade, né? A gente sente muita verdade nos dados, na sua fala. E assim, e hoje eu moro no Ceará e a gente tem essa questão da Casa da Mulher, né? Aqui no Cariri, que eu sou do Cariri, quase todos os dias eu passo em frente e quando eu passo com um homem, vem na minha mente, eita, quem tá descendo ali do carro? Por que fez isso? Essa pessoa não merecia isso. Sempre traz essas provocações pra gente, principalmente como homem. Eu acredito que também mulheres, quando passam em frente, dizem, eu queria ter essa coragem. Né, e esse momento assim de abertura é muito importante e assim só para mesmo parabenizar e assim e trazer esse despertar, porque às vezes tem gente do nosso lado que a gente nem imagina que convive, assim, até me emociono falar que eu estava lembrando o nome das minhas colegas que eu sei que relataram, inclusive uma perdeu a vida, que foi justamente quando você estava mostrando aquele slide, quando chegava lá no sinal vermelho, para quê? A morte não era para existir ali. Não tem mais o que fazer, como você bem trouxe, abaixo de 7 palmos. Né? E eu tive uma colega assim, há mais ou menos 2 anos, feliz. A gente achava que era feliz, né? E infelizmente aconteceu. A fatalidade chegar nesse finalmente, né? Na frente dos filhos, né? Um de 6 e um de 2 anos, e o marido em seguida na rua se suicidou jogando o carro em frente de um caminhão. Né, assim, que é um contexto, é uma cadeia aí que afeta vários aspectos das nossas vidas, que passa a afetar a gente quando está do lado também, né, em querer ouvir mais, principalmente as de aqui, como tem muitos colegas DHs, a gente, como DHs na organização, né, a gente sempre, querendo ou não, passa a ser esse suporte. Né, quando precisa, não só, às vezes não é nem quem são nossos colaboradores, são familiares que passam por isso e assim sucessivamente. Né, só mesmo para deixar essa reflexão, parabenizar e assim você não deixou
prestes para perguntas, né? Você Oh, meu trouxe várias. Deus! Você Não, trouxe Silvio, então eu várias. falhei miseravelmente. Não, mas deixa eu completar. Você trouxe várias respostas para trazer provocações, para a gente gerar várias perguntas internas, seja interna de nós, seja de um parente, seja de um amigo do lado. Você abriu um leque ainda maior. A gente não, né, como é que se diz? A gente não tem o que perguntar do que você passou, mas o que a gente pode estar trazendo para nossas vidas para levar questionamentos e assim chegar até a Andresa, eu preciso da tua ajuda, da tua experiência, daquilo que tu falou, viu? Parabéns aí a você e a toda a equipe do INEC aí por esse momento, que eu quase não entrei mais assim, não, isso é muito importante a gente participar de todos, e esse especificamente eu queria muito. Que assim é algo que mexe muito com todos nós, né? Que a gente tem aquela pessoa, mulher, isso, fez aquilo, fez isso porque mereceu. A gente quando cresce, muitas vezes, dependendo do ambiente, a gente cresce muito. Um tipo de roupa que veste, que causa isso, né? Que isso já é do passado, sempre foi, né? A gente só não tem essa oportunidade que tem hoje de uma comunicação clara, aberta, um acesso à internet para poder mudar esse contexto. Parabéns, viu? Obrigada, Silvio. Muito obrigada aí pela confiança. Eu sinto muito pela perda da sua amiga. Eu não imagino a dor. E você muito, muito precisamente colocou, né, uma cadeia. E a gente está falando aqui de Fortaleza muitas vezes. Quando a gente interioriza a pauta, ela se torna muito complexa. Então, obrigada por você estar conosco. E a gente segue junto. Muito obrigada. Agora a Michele levantou a mão. Meninas, vocês conseguem me escutar? Sim. Pronto. Primeiramente, parabenizar pela temática mesmo. Eu acho que, mesmo que a gente já tenha conhecimento sobre o que acontece, a Andressa trouxe aí várias vertentes, né? Vários insights que fazem a gente pensar. E parabenizar, né, ao INEC pela iniciativa. Eu já tive a oportunidade de ser do campo, não sei se a Andresa sabe o que é ser do campo, mas a gente escuta muitos relatos, né, das agentes de crédito sobre as vivências que elas tiveram e que nós, enquanto colaboradores, que possamos fomentar, nós, enquanto seres humanos, né, não só homens, não só mulheres, mas homens também, como eu vi o Silvio aí falando, que a gente possa fomentar, né, esse combate, não só na organização, mas fora da organização também. Então, assim, a temática ela foi muito viva, trouxe muitos insights, que a gente possa realmente contribuir, que a gente possa, enquanto seres humanos, contribuir com a sociedade melhor, viu? Deixando aqui meus parabéns, tanto Obrigada, Michele, obrigada. É isso, assim, a gente passa a entender mais que tá do nosso lado, né? A gente, às vezes, parece, quando passa na televisão, a gente vê no Instagram, às vezes, uma notícia, né, que uma recente, inclusive, essa semana a gente já viu, eu já vi outra, uma pessoa que acabou de compartilhar, que a gente é bombardeado por essas notícias, mas tá do nosso lado. Às vezes é uma forma de violência que não é a agressão física, como a Andressa falou, mas existem outras formas que não é só uma questão do alerta, é a violência em si. Está ali, a gente precisa ter assim, o letramento, né, que se fala muito hoje sobre isso. A nossa campanha no INEC foi falando sobre isso, da gente dar nome ao que está acontecendo. Não é um abuso, simplesmente é uma violência, né? Não é porque ele não quer deixar você usar o seu dinheiro, não é um ciúmes, não é a parceria, é violência patrimonial. É importante dizer o que é cada coisa, assim, para as pessoas identificarem na vida delas realmente o que elas... realmente eu posso estar passando por isso. Ele não deixa eu sair com os meus amigos. Isso não é ciúme. Isso é violência. As pessoas precisam entender e conseguir realmente nomear aquilo que elas estão passando. Eu acho que passa muito por esse caminho. Muito, né? Quando a gente fala dessa violência patrimonial, do controle, por exemplo, do salário, né? De não poder essa mulher comprar um esmalte, mas ele gasta dinheiro com a cervejinha, né? Existe uma coisa do você chegar para ele e falar assim, olha, isso aqui é errado. Beleza? Mas tem um outro lugar que quando essa mulher entende o seu direito, que ela fala, isso aqui é crime. Exatamente. Entre o errado e isso aqui é crime, a gente, né, passa a ter um peso, a gente passa a estufar o peito e falar, opa, peraí, agora eu entendo, eu sou sujeito de direito, e eu tenho direito, né, ao meu salário, a minha autonomia, a mim, aos meus direitos sexuais e reprodutivos,
a ser feliz. E não no lugar abstrato. Ser feliz no sentido da dignidade, né? É muito mais profundo, né? Isso. Que, de certa forma, tente buscar alguma saída, algum amigo, alguém da empresa no qual eu trabalho, para poder buscar uma solução para aquilo. Pedir ajuda, né? Exatamente. Ó, Michelle tá dando parabéns. Acho de BH, ela é preta. Parabéns mais uma vez ao time de desenvolvimento humano pela excelente iniciativa e agradeço a Andressa Meirelles pela condução desse importante tema, que permaneça sempre relevante para nós. Embora o mês de agosto esteja chegando ao fim, a luta contra a violência que afeta milhares de mulheres continua diariamente. É isso mesmo. É verdade. Tem filme também que está passando agora, né, no cinema, que traz um pouco dessa questão da violência física da mulher, e aí tem spoiler, mas é importante, é assim que acaba, né? O filme traz essa questão de terminar com ela refletindo ali junto com o agressor, né, para ele pensar ali na filha, né, para não contar muita coisa assim, mas é bem legal a mensagem final do filme. Alguém criticou na internet esse final, né, falando assim, mas por que ele não foi preso, alguma coisa assim, e termina, gente, que horror, spoiler grandão, né, mas termina com esse lugar, tipo assim, por causa da filha, não foi por causa dela. Gente, na verdade, a gente vai encontrar final de tudo quanto é jeito. Sim. Existe o final ideal, a vítima ideal, a violência ideal, no sentido de como a gente idealiza esse processo. A grande questão é, de forma torta ou não, a gente precisa falar desse assunto, até para poder criticar. Até para poder trazer, né? Opa, isso aqui foi bacana, isso aqui, romantizaram. Mas a gente precisa falar sobre esse assunto. E no meio do caminho vai vir coisa mal pensada, mas também não existe uma realidade ideal de algo tão profundo e que nos atinge em tanta pluralidade e diversidade. Então, né? Esses finais, cada mulher vai... O que a gente torce é isso, que cada mulher consiga escrever um final para sua história. Seja como for, né? Seja como for. Então, gente, é isso. Foi bem profundo, né? Bem intenso essa participação, o nosso Podneck de hoje. Tivemos uma conversa extremamente enriquecedora e necessária sobre o Agosto Lilás, um mês que nos lembra da importância de reconhecer, nomear e combater todas as formas de violência contra as mulheres. O que ficou claro nessa discussão é que seja através de projetos inspiradores, né, como o que não nos disseram, ou campanhas institucionais como a do INEC, que é preciso dar nomes, estamos todos juntos nessa luta por um mundo mais justo e mais seguro para as mulheres. O combate à violência de gênero não é apenas uma responsabilidade individual, mas uma missão coletiva. É ver se o outro precisa de ajuda e saber dar essa ajuda, né? Não, como você mesmo falou, Andressa. Precisamos continuar falando sobre isso, promovendo a conscientização e, acima de tudo, oferecendo suporte e ferramentas para que todas as mulheres possam viver com dignidade e segurança. Muito obrigada a todos que participaram conosco de hoje, desse momento. Obrigada, Luciana. Obrigada, Andressa. Que possamos levar essa reflexão para as nossas vidas, né, para o nosso dia a dia, e continuar lutando por uma sociedade mais igualitária. Obrigada a todos e até o próximo Podneck.